Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Esse é o momento que nós vamos dar continuidade à exposição de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós estamos chegando ao final da exposição. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Enquanto os irmãos abrem a palavra de Deus, nós louvamos pela atividade da UPA ontem, acompanhar as fotos, teve um bom número de adolescentes convidados, adolescentes também de outra igreja. Isso é muito bom. Louvamos a Deus pelos conselheiros que estiveram aí acompanhando os adolescentes, e certamente ver os nossos adolescentes em atividade, isso é muito bom, é muito importante para a nossa igreja, tá? Então, essa foi a abertura, Ana? Foi a abertura dos trabalhos da UPA, e desejamos que seja o primeiro de outros trabalhos que haverão da nossa UPA durante este ano, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos meditar nos versos 12 até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Fale, ó Deus, poderosamente aos nossos corações nesta manhã. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmão, as lições que nós vamos extrair da exposição desta manhã está amparado, principalmente nos verbos aqui, verso 12, no caso, vai falar que é necessário acatar com apreço os que trabalham entre vós. Depois, exortar para que os irmãos tenham um ministério de admoestação. E, em terceiro lugar, a necessidade não só de termos um comportamento contrário àquilo que o ímpio tem, e buscarmos sempre promover a paz. Paulo, no capítulo anterior, aliás, nos versos anteriores, ele já havia falado acerca da necessidade, considerando que o Senhor está vindo. Paulo diz que deveríamos, portanto, não só eles, mas nós devemos aguardar o dia do Senhor como filhos da luz. Então ele vai dizer isso, nós já vimos na semana passada. Devemos aguardar o Senhor como filho da luz, aguardar o retorno vivendo de uma forma sempre alerta, vigilante, estar sempre prontos, sempre vigilante, mas a ideia de vigilância aqui nós vimos que não é vigiar a vida do outro, mas vigiar nós mesmos, termos uma vida de vigilância para conosco mesmo. E também Paulo diz que deveríamos aguardar a vinda do Senhor vivendo de uma forma equilibrada. Então, sempre tendo uma vida equilibrada na presença do Senhor, é o que ele vai falar aqui na expressão moderação. Então, Paulo diz que é preciso viver com moderação e estar sempre preparados, porque para os filhos de Deus, o dia do Senhor não vai vir como ladrão, ou seja, não vai nos pegar de surpresa pelo fato de que nós devemos todos os dias estarmos preparados para a vinda de Jesus Cristo. Então é isso que os versos anteriores eles significam para nós, a ideia de necessidade de vigilância. Diante dessa realidade, Paulo agora, portanto, ele está caminhando para as suas considerações finais. E aí, por isso que na Bíblia atualizada, revista atualizada, você vê a expressão em cima do verso 12, a palavra aí, diversos preceitos. Paulo está encerrando a sua carta, a sua primeira carta, no caso aos Tessalonicenses, e ele quer trazer algumas reflexões
aos irmãos daquele contexto e, como consequência, sendo a palavra de Deus viva, sendo a palavra de Deus permanente, uma realidade para todos os tempos, em todas as épocas. Diante dessa realidade, Paulo, portanto, ele vai falar sobre a atitude dos membros para com os seus líderes e a atitude dos membros para com os outros irmãos. Ou seja, como nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, devemos nos comportar para com aqueles que Deus colocou na igreja para conduzir a sua igreja como líderes. E qual deve ser a nossa relação com os nossos irmãos na fé. Então veja, como os verdadeiros líderes devem ser tratados e qual deve ser, portanto, a nossa relação de uns para com os outros nessa comunidade, uma vez que nós fomos chamados à mesma fé, fazemos parte do mesmo corpo. E aí Paulo, portanto, vai destacar uma primeira verdade, que o crente ele deve ter uma atitude de respeito para com os seus líderes, por causa da função que eles exercem. Então a primeira coisa que Paulo vai falar é justamente isso: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Então, se nós observarmos aqui no texto, Paulo vai dizer que é preciso tratar os líderes, e aqui é interessante que tratar os líderes, ele está falando daqueles que têm o governo da igreja, daqueles que têm a função de presidir, de conduzir a igreja. Nesse sentido, primariamente, Paulo está falando aqui no texto dos pastores, dos presbíteros, daqueles que Deus escolheu por meio da comunidade para que esses líderes pudessem conduzir os membros de acordo com a palavra de Deus. Então, esses que foram chamados por Deus para conduzir a obra do Senhor aqui na terra, Paulo vai dizer que a atitude dos crentes deve ser uma atitude de respeito. E a ideia de respeito aqui, ele vai dizer que deve respeitar esses líderes por causa do trabalho que eles executam. Em outras palavras, Paulo está dizendo dever respeito por causa da função que exerce, por causa daquilo que foi chamado para fazer. Então veja, Paulo faz uso então de 3 verbos para apoiar a sua exortação, porque a palavra aqui, rogar, é a mesma palavra utilizada lá no capítulo 4, no verso 1, quando Paulo vai falar que os irmãos deveriam, portanto, viver de modo a agradar a Deus, viver efetivamente essa fé, e eles pudessem progredir não só na presença, mas também na ausência. A ideia de rogar é um imperativo dizendo que eles deveriam, portanto, ter uma vida de respeito para com esses líderes. Primeiro, quem são os líderes? Os que trabalham e presidem no Senhor. Então Paulo vai dizer, devem respeito aos líderes. Quem são os líderes? Primeiro, os que trabalham e presidem no Senhor. A ideia de trabalhar é aquele que estão trabalhando na obra, e o verbo presidir aqui é aquele que tem a função, é aquele que preside, é aquele que superintende o trabalho, é aquele que superintende a igreja local, é aquele que foi escolhido, portanto, para conduzir a obra do Senhor. Em outras palavras, esse texto se refere, portanto, aos presbíteros, regentes e docentes. Irmãos que têm a função, a responsabilidade de conduzir, de ensinar a palavra de Deus, irmãos que devem prestar contas a Deus acerca daqueles que Deus colocou aos seus cuidados. Então veja, o apóstolo Paulo vai dizer que esses irmãos, portanto, eles deveriam ser tratados com respeito, deveriam ser tratados com dignidade. Eles foram escolhidos e trabalham entre os crentes e com os crentes. Paulo entende, portanto, a tarefa da liderança em termos de trabalho. Eles estão trabalhando entre vocês. Eles têm a função de presidir, ou seja, têm a função de liderar,
tem a função de supervisionar, porque presidir tem essa conotação, tem essa ideia, supervisão, direção. Estes supervisionam a obra de Deus, eles lideram no Senhor ou de acordo com a vontade de Deus. E Paulo diz também que os líderes que Deus escolheu, eles são aqueles que admoestam. E aí o verbo admoestar aqui eles corrigem, eles consolam, eles aconselham com a palavra de Deus. E é por isso que Paulo, portanto, exorta que os mesmos devem ser tratados com respeito, ou literalmente acatar com apreço, seguir as orientações com respeito, reconhecendo e dando o devido valor, tendo consideração pelos seus líderes. É isso que Paulo está dizendo que a comunidade, portanto, deve ter para com os seus líderes. Veja, quando nós nos tornamos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, uma das coisas que os membros prometem no ato de serem recebidos é justamente serem obedientes às autoridades enquanto estas permanecerem fiéis. Dessa forma, enquanto os líderes eles são fiéis à palavra de Deus, a desobediência à orientação é um desrespeito para com aqueles que Deus colocou na obra para liderar. Dessa forma, portanto, e veja, Paulo não está falando de bajulação, porque, por outro lado, o líder deve ser respeitado, ele deve ser honrado no sentido de reconhecido. Por outro lado, esse líder que tem essa função, ele deve exercer a sua liderança com temor. Porque Deus chamou líderes para servirem de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com a sua própria vontade. Diante dessa realidade, desse comportamento do líder, e aqui Paulo, portanto, ele descarta o falso obreiro, ele está falando dos verdadeiros obreiros. Paulo está dizendo que os líderes devem ser respeitados. Mas também isso pode se estender aos diáconos da igreja. Ou seja, todos aqueles que Deus colocou para liderar oficialmente a obra, nós devemos respeito para com eles. A ausência de respeito é uma atitude de desonra e de desobediência à própria palavra de Deus. Então é a primeira coisa que Paulo destaca. Irmãos, o que a palavra de Deus nos diz por meio do apóstolo Paulo é isso: Deus separa pessoas para que as mesmas possam conduzir, liderar em nome de Jesus. Deus deu o cuidado da igreja a esses líderes, e que a vontade de Deus foi manifesta por meio da escolha da comunidade, escolhendo esses líderes. E uma vez que a comunidade elegeu e escolheu esses líderes, a comunidade está dizendo: nós reconhecemos a vocação, nós reconhecemos o chamado, nós estamos, portanto, manifestando a vontade de Deus por meio do nosso voto. Dessa forma, portanto, esses irmãos foram escolhidos para trabalhar para o bem da igreja, a edificação dos crentes. Eles devem liderar com a autoridade que lhe foi dada, para que os membros do corpo possam trilhar uma vida de obediência à palavra de Deus, para a glória de Deus Pai. Por isso que os membros deveriam, portanto, estimar essas pessoas, pois as mesmas foram colocadas por Deus para cuidar, orar, supervisionar, orientar. A palavra tem máxima consideração, significa que na comunidade, a relação de líderes e liderados, é preciso que os membros amem os seus líderes, tenham em alta estima os seus líderes, honrem seus líderes por causa da função que exercem, e deve fazer isso não de má vontade, mas deve fazer isso com alegria. Devem orar pelos seus líderes, devem pedir a Deus, portanto, que abençoe, que dê sabedoria, que dê discernimento aos seus líderes. Essa é a função que a comunidade ela é exortada pela palavra de Deus a exercer, a ter constantemente. Os líderes devem ser servos, e no serviço da comunidade
devemos buscar orientar o povo de Deus de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com as nossas vontades. A relação de líder e de liderado, portanto, na comunidade deve ser de harmonia e não de contenda. Por isso que Paulo diz, viver em paz uns com os outros. E a ideia de viver em paz uns com os outros é o crente, nós como membros do corpo, devemos evitar o espírito contendeiro, devemos evitar o espírito de contenda, mas buscar uma relação de paz entre nós, como servos de Deus. Por isso que Paulo diz aqui, verso de número 13, e que tenhais com amor em máxima consideração, que rege essa relação de respeito, essa relação de apreço, de consideração, é justamente uma atitude de amor para com aquele que Deus colocou no nosso meio ou colocou para nos liderar. Por isso que Paulo diz, tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, Então, não é confundir com bajulação, não é isso. Mas os líderes que fazem bem a obra de Deus, que trabalham com fidelidade, eles devem ser respeitados, eles devem seguir a orientação, porque eles os fazem em nome de Jesus. Isso não é um tipo de pentecostalismo, não, tá? A Bíblia deixa bem clara que o líder, ele lidera na autoridade dada pelo próprio Jesus. Então ele trabalha, ele lidera com a autoridade dada pelo próprio Deus. E quando ele é fiel, a ausência de obediência e de seguir a orientação é um comportamento contrário à vontade de Deus. Então a primeira coisa que Paulo coloca aqui nessa relação de líderes, daqueles que foram chamados para liderar. Mas também Paulo vai dizer que no convívio diário entre os irmãos é preciso haver atitudes de correção, consolo e exercício da paciência. Observe aí na sua Bíblia o verso de número 14, quando ele diz, exortamo-vos também. Ou seja, primeiro ele exorta para que haja uma atitude de respeito para com os líderes, para com aqueles que foram escolhidos para liderar a igreja do Senhor local aqui na terra. Uma outra atitude agora é uma atitude de todos. Ele sai do campo, os membros respeitarem os líderes. Agora Paulo pega todos, líderes e liderados, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, e diz que agora é a nossa responsabilidade de todos nós fazer o quê? No convívio diário, ter uma atitude de correção, consolo e exercício de paciência. Irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo para com todos. Nós temos aqui 3 grupos de pessoas que estão na comunidade. E em todos os tempos esse grupo ele existe nas comunidades. Não é só no tempo do apóstolo Paulo, não é só no tempo do Antigo Testamento, mas em todas as épocas existem pessoas dessa forma, existem esses grupos. Que grupos são esses? O grupo dos insubmissos, o grupo dos desanimados e o grupo dos fracos. A questão é, como nós como líderes, como nós como membros do corpo, devemos lidar com essas pessoas, uma vez que você se considera uma pessoa fora deste grupo. Talvez você não se considere uma pessoa desanimada, glória a Deus por isso, que não oscila, permanece sempre uma constância. É uma pessoa madura na fé. Mas, talvez, você seja uma pessoa que faça parte do grupo dos fracos. Ou não é do grupo dos fracos, ou, aí eu espero que não tenha no nosso meio, o grupo dos insubmissos. Mas o fato é, quando identifica esse tipo de pessoa, como você deve lidar com essas pessoas? E Paulo, a palavra de Deus vai dizer como que nós devemos lidar com essas pessoas. Primeiro ele vai dizer que a atitude para com o insubmisso deve ser de admoestação. E a palavra admoestação aqui no texto, ela tem 2 sentidos.
ela tem um significado de correção e tem um significado na língua grega de consolo. Mas aqui, especialmente aqui, é correção. É correção. Ou seja, a palavra insubmisso significa desordeiro. Uma pessoa insubmissa na língua, na língua bíblica, na linguagem bíblica, é uma pessoa desordeira, é uma pessoa irresponsável, é uma pessoa que ela não acata os seus líderes, é alguém que não está debaixo de uma liderança, é alguém que se recusa a trabalhar, é alguém que se recusa a obedecer, é alguém que quer fazer do seu jeito, mesmo que o seu jeito não seja bíblico, é alguém que está sempre disposto a causar contenda. Esse tipo de pessoa, a Bíblia diz que é um insubmisso. Ele não quer estar submisso a nada. Ele não quer seguir nada. Então Paulo vai dizer, portanto, que esse tipo de pessoa, ele precisa, portanto, ser corrigido. E aí a importância de se entender lá em cima a função dos líderes. Se esses líderes, eles foram colocados na igreja com a função de liderar e com a autoridade dada pelo próprio Deus, eles devem, portanto, exercer a sua autoridade para, quando necessário, corrigir o insubmisso. Mas não no sentido corrigir de deixá-lo no canto, corrigir com o propósito de trazê-lo à comunhão, de trazê-lo ao entendimento do seu erro, de trazê-lo à obediência às Escrituras. Paulo destaca, portanto, que eles precisavam de correção. É dever dos líderes. É dever dos líderes, quando identificam insubmissos, é dever nossa como líderes corrigir os que vivem desordenadamente, os que vivem a envergonhar o Evangelho. Mas também não é só dever dos líderes. Paulo aqui diz que é função de todos os crentes exortar, mas exortar com a palavra de Deus. Exortar com o ensino correto. Até porque a Bíblia diz, por meio do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a Escritura, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se a Bíblia ela é útil, se as Escrituras ela é infalível, se nós a encaramos como nossa única regra de fé e prática, quando se eu tiver uma atitude de insubmissão e eu for confrontado com a palavra de Deus, e se eu creio que a palavra de Deus é de Deus, eu preciso obedecer. Eu preciso retornar ao caminho da obediência. A insubmissão, ela precisa ser corrigida, porque o insubmisso, na maioria das vezes, causa divisão dentro do corpo, quando mesmo não é corrigido, quando mesmo não é orientado. Mas é preciso orientar com a palavra de Deus. E a orientação aqui não é no sentido de se colocar numa posição de superioridade, é mostrar o erro e trazer a pessoa para um convívio santo, de harmonia, no meio da comunidade da fé. Mas Paulo diz também que os crentes devem consolar os desanimados. A palavra desanimado no Novo Testamento significa abatido, alguém triste, preocupado. Esses deveriam ser consolados, aconselhados, encorajados a perseverar em meio às dificuldades da vida, às lutas. E é interessante nós observarmos isso no texto, porque a função dos líderes, ou seja, dos presbíteros, docente e regente, é cuidar da igreja, é orar com o rebanho, é liderar, mas isso não tira dos membros a função de exercer também um consolo, de exercer também o ministério da consolação. Às vezes,
Pode acontecer da pessoa tomar conhecimento de alguém que está triste, desanimado, e a pessoa, ao invés de ir lá com a palavra de orientação, a pessoa vai dizer assim: mas o presbítero, você não foi lá ver o irmão, orar pelo irmão, fazer uma visita, o irmão está lá desanimado. Tá, a questão é, você como parte do corpo, você tem feito isso? Porque às vezes, na relação da comunidade da fé, se desenvolve um pensamento que é só função dos líderes, dos oficiais, exercer o ministério do consolo, da visitação, quando na verdade Paulo vai dizer que todos nós deveríamos exercer o ministério da consolação. Você é crente no Senhor Jesus, você tem uma palavra de Deus, e você precisa exercer a palavra de Deus. Quando fala de aconselhamento, por exemplo, a Bíblia diz: aconselhai-vos mutuamente. Exerçamos o ministério do aconselhamento. Então a ideia é: você precisa consolar o abatido. Você identifica, você conhece alguém que está abatido, triste, desanimado, preocupado. Paulo vai dizer aqui no texto: irmãos, é preciso consolar, trazer consolo aos desanimados, trazer esperança àqueles que estão abatidos, trazer uma nova perspectiva para aqueles que estão sem força. Mas essa não é a função só dos líderes, do pastor, dos presbíteros. Essa é a função de toda a igreja. E é por isso que Paulo vai dizer: irmãos. Ele não diz presbíteros, pastor, diáconos. Ele diz: irmãos, todos nós precisamos exercer o ministério da consolação. Consolar é isso, é trazer ânimo. Em certas circunstâncias, quando alguém está desanimado, e mesmo que o desânimo seja consequência de pecados, a primeira função nossa é primeiro trazer ânimo para depois corrigir. Mas às vezes é mais fácil apontar o erro e depois esquecer que você tem uma dupla função, de corrigir e trazer ânimo também. Mas é mais fácil apontar o erro e dizer: você precisa mudar de vida, do que dizer: o que eu posso fazer para que você mude? Estou aqui junto, quero caminhar contigo. Quero caminhar com você. Irmãos, é preciso então exercer esse ministério. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, ele chama Deus de o Deus de toda consolação. E lá no verso 4 ele vai dizer que ele nos consola, para que, com o mesmo consolo que recebemos, possamos consolar outras pessoas. Você tem recebido o consolo de Deus em situações difíceis? Você tem recebido o cuidado de Deus em situações difíceis? Então Paulo está dizendo, dessa mesma forma que você experimenta o cuidado, dessa mesma forma que você experimenta a orientação de Deus, faça a mesma coisa. Ajude, console, oriente, porque você também é alvo de orientação. Mas para que isso aconteça, o consolo é preciso ser com a palavra de Deus, é preciso você orar, orientar, acompanhar. Este ministério de consolo é tarefa de toda a comunidade e, portanto, leva tempo. Às vezes, para ajudar o desanimado, não é sentar com ele um dia, orar e você achar que resolveu o problema. Às vezes precisa vários processos, caminhada, tempo, desgaste, você privar, você fazer uso do seu tempo que você faria outras coisas, você usar, porque você precisa entender que está exercendo o ministério da consolação e Deus te colocou na vida daquela pessoa para que você pudesse ajudá-la a vencer o desânimo, a vencer as preocupações, a tirar o abatimento e a tristeza da sua vida. Pastor, mas é só Deus que faz isso? Sim, mas quando você está disposto a sentar com alguém, a ouvir esse alguém, a falar da palavra de Deus para esse alguém, a orar por esse alguém, você está exercendo o ministério da consolação. A questão é, você tem exercido isso? Não tem tempo. Minha vida é tão corrida. Eu não consigo consolar nem a mim mesmo. Então você precisa de ajuda.
Você precisa chamar alguém para caminhar com você, para que você possa trilhar esse caminho do ânimo. Mas Paulo continua dizendo que é necessário, portanto, amparar os fracos. Mas, pastor, fraco e desanimados aqui não é a mesma coisa? Irmãos, aqui no texto, fracos aqui no texto, provavelmente se refere a algumas fraquezas, não desânimo no sentido que eu estou desanimado, mas algumas fraquezas relacionadas às diversas tentações. Tá? Então entendamos aqui, desânimo é aquela tristeza, aquele abatimento, caminhando, se não for cuidado com devido, se não tiver o devido cuidado, caminha para um processo depressivo. Então essa pessoa que está abatida, desanimada, ela precisa ser acompanhada, mas para que ela seja acompanhada, ela precisa chamar alguém para ajudar, que às vezes a pessoa quer lutar sozinha, às vezes a pessoa não quer ajuda, e é muito fácil depois, às vezes, até mesmo o crente passar por uma situação e dizer o seguinte: quando eu estava passando dificuldade, ninguém da igreja me ajudou, mas a questão é, você procurou? Você informou? Quando fala de enfermidade, por exemplo, a palavra de Deus diz, olha, se há algum enfermo entre vós, Tiago vai dizer isso, procure os presbíteros, informe, fale da sua necessidade. Só que você não pode caminhar sozinho. Às vezes o orgulho nos leva a dizer, eu não preciso de ajuda. E aí quando está já no buraco, já caindo, já se desvanecendo, aí vai dizer, agora eu preciso de ajuda, mas agora já está bem no precipício já está caindo. Os primeiros sinais do abatimento vêm, procure ajuda. E o crente que é solicitado, ele tem dever de consolar. Mas o fraco aqui também se refere às tentações, às diversas tentações. Ou seja, os desordenados, por exemplo, deveriam ser corrigidos. E os crentes deveriam abandonar, portanto, essa vida de desobediência. Aqueles que eram tentados em áreas, sejam sexuais ou diversas outras áreas sexuais, eles precisavam de ajuda. Um exemplo, a gente fala sempre com o adolescente, mas isso também, os adultos sofrem isso. Você tem um problema com pornografia, você tem um problema na área sexual, você deve procurar, portanto, alguém para te ajudar. Se você tem uma fraqueza, você deve procurar, obviamente, pessoas certas. Porque, por outro lado também, meus irmãos, infelizmente, no meio da comunidade, e quando eu falo comunidade, eu não estou dizendo Itapevi, não, estou falando da comunidade geral da fé. Às vezes tem aqueles irmãos também que, infelizmente, não conseguem, eles recebem informação, ao invés de tratar isoladamente, não conseguem segurar também. Então procure as pessoas certas, pessoas que te ajudem no privado, que não faça da sua fraqueza, que não faça do seu desânimo uma propaganda. Porque o auxílio não é para projeção. Tudo que você faz é para a glória de Deus, e ninguém precisa ficar sabendo. O saber é consequência. Tudo que nós fazemos aqui na igreja é para a glória de Deus. A partir do momento que você fizer alguma coisa aqui na igreja e você querer reconhecimento, então você já está com um comportamento pecaminoso no teu coração. Porque o nosso ministério é para a glória de Deus. Então Paulo está dizendo, ampare. A ideia de amparar aqui os fracos seja um apoio para essa pessoa. Não é a pessoa te procurar e você dizer, meu irmão, misericórdia, você está com essa tentação. Não é isso. Eu costumo dizer nos meus trabalhos de aconselhamento, a primeira coisa que eu costumo dizer quando eu sou procurado é, não se preocupe, tudo que você vai dizer não vai me assustar. Porque o homem, a natureza pecaminosa nos leva a pecados. Então veja, nós estamos aqui em processo de santificação. Então apegar-se literalmente aqui é amparar, no texto apegue-se aos fracos, provendo assistência a essas pessoas, para que as mesmas possam se fortalecer no Senhor.
Ajude essas pessoas que estão sendo tentadas. Então, às vezes a pessoa não é tentada na área sexual, dos vícios, mas ela é tentada na mentira, uma pessoa que gosta de mentir. Às vezes aquela pessoa ela é tentada em falar mal do outro. Normalmente se diga informar, né? Para dizer que é fofoca, diz que está informando. Então se você tem dificuldade com isso, busca ajuda. A fraqueza, nós somos suscetíveis às fraquezas, eu, você, todos nós, porque ainda nós não temos um corpo glorificado. Nós ainda estamos caminhando num processo de santificação. Então, se você precisa de ajuda, se você tem uma fraqueza, procure ajuda. Procure ajuda e nós devemos, portanto, amparar, apegar-se, caminhe com essa pessoa que está lutando, caminhe com essa pessoa que está com dificuldade. E aí Paulo encerra dizendo que é preciso, portanto, ser longânimo para com todos. Ser longânimo seja paciente para com todos. Irmãos, como a paciência é algo que falta a nós, crentes. Passe a longanimidade ou ânimo longo. E por que devemos ter paciência para com todos? Porque nem sempre a pessoa que está do teu lado ela tem a mesma velocidade que você. Não é porque você consegue assimilar as coisas assim, rápido. Não é porque você aprendeu a desenvolver as coisas rápido que as pessoas precisam ter a mesma velocidade que a sua. Se você aprendeu rápido, você desenvolve rápido as coisas, louvado seja Deus por isso, mas tenha paciência para com as pessoas que não têm essa mesma velocidade. Ser paciente aqui é longanimidade. Não é só um dever de todos os membros da Irmandade, mas também dos seus líderes. Cada membro individualmente deve cultivar e manifestar essa paciência na vida dos seus servos. Daí a ordem para que ninguém retribua a alguém mal por mal, mas faça o bem uns aos outros. A paciência, o exercício da paciência não vai permitir com que você se vingue das pessoas. Que é a terceira e última verdade aqui. Não exerça vingança, mas seja um promotor de paz, a exemplo de Cristo, que veio para nos dar paz. Aliás, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Ele encerra dizendo: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. O cristão não deveria, portanto, e não deve praticar a lei de talião, olho por olho e dente por dente. A ausência da virtude paciência faz com que as pessoas ajam sem pensar. A impaciência leva à retaliação. Agir do mesmo jeito, não leva o desaforo para casa. Se você gritou comigo, eu grito na mesma medida. Se você me prejudicou, eu não vou falar com você. Se você falou alguma coisa que eu não gostei, não quero mais relação contigo. Essa é uma forma de retaliação. Ou seja, a ordem de Paulo é uma rejeição do princípio de que nos relacionamentos a pessoa pode vingar-se, tratando outras da mesma maneira. Não. Se no Antigo Testamento a vingança tinha sido limitada ao equivalente exato, ou seja, olho por olho e dente por dente, em Êxodo 21 você pode ver isso, porém no ensino do Novo Testamento, ou Velho Testamentário, visa proibir a retaliação, e Paulo vai além. O mesmo diz: segui sempre o bem, mesmo que o outro pratique injustiça. Em vez de retribuir mal por mal, é dever do crente seguir o que é bom, ou seja, o que é benéfico. E isso não só é referente uns aos outros, no caso os crentes, mas aos de fora da comunidade também. O crente, ele deve procurar, ou seja, se empenhar o máximo para fazer o bem, para não agir com retaliação. Dessa forma, meus irmãos,
Paulo diz que essa é a relação que glorifica a Deus dentro dessa comunidade. Respeito para com os líderes, uma atitude de exercício do ministério do consolo, de amparo contínuo, do exercício da paciência e ser um promotor de paz, evitando alimentar-se com um sentimento de vingança quando ofendido. É assim que os crentes deveriam e é assim que também nós devemos viver na comunidade da fé. Que Deus nos ajude para que essas verdades sejam verdades vividas por nós, em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé, vamos orar. Santo Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. E rogamos ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos oriente sempre, para que a prática daquilo que ouvimos nessa noite, nessa manhã, seja vivenciada por nós constantemente. Cuida do Teu povo, nos fortaleça a cada dia. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam sobre nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não somente hoje, mas até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nosso culto matutino está encerrado, as classes já podem se dividir.